Ele era conhecido como Major Silas Guerra, um herói condecorado da Batalha de Carvalhon, uma guerra fictícia travada em uma terra devastada pelo caos. Durante o conflito, liderou uma unidade especial que resgatou 72 civis de um ataque químico, mesmo ferido. Ao voltar para casa, esperava honra, respeito e paz, mas encontrou portas fechadas. O governo, que antes o exaltava, agora ignorava seus pedidos de ajuda psicológica e médica. Com o tempo, os jornais pararam de falar seu nome, e a população esqueceu sua história. Silas passou a viver isolado, em uma cabana nas montanhas, assombrado por lembranças. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido, que falava sozinho e via coisas que não existiam. Mas ninguém imaginava o que realmente se passava dentro da mente de um soldado quebrado por dentro. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Certa noite, Silas teve um pesadelo tão vívido que acordou gritando com o rosto coberto de suor. O som de bombas e gritos ecoava em sua cabeça como se a guerra nunca tivesse acabado. Ele olhou para o teto e jurou que aquilo não era loucura. Era um aviso. Silas começou a notar movimentos estranhos na floresta ao redor de sua cabana. Drones pequenos voando baixo à noite, luzes piscando entre as árvores. Ele tentou alertar as autoridades locais, mas ninguém quis ouvi-lo. Você precisa de repouso, não de conspiração, disseram com olhares de pena. Na cidade começaram a chamá-lo de o louco da montanha, mas Silas era tudo, menos louco. Ele ainda tinha o instinto aguçado de um combatente de elite. Começou a rastrear os movimentos noturnos, marcando em um mapa os padrões de voo. Notou que os drones sempre passavam nos mesmos horários, fazendo curvas estratégicas. Alguma coisa estava sendo monitorada, e aquilo não era aleatório. Silas instalou câmeras caseiras e sensores em volta da propriedade. Em uma das noites, capturou imagens de homens encapuzados plantando dispositivos no solo. Foi quando percebeu: estavam transformando a região em um laboratório oculto. Determinando descobrir a verdade, Silas reativou sua antiga rede de contatos militares. Procurou velhos companheiros de guerra, mas muitos se recusaram a ajudá-lo. A maioria tinha medo de se envolver, temendo represálias de autoridades ocultas. Um deles, o sargento Duarte, aceitou ouvir. Após ver os vídeos capturados, Duarte empalideceu. Isso parece tecnologia de vigilância experimental, nível confidencial, disse ele. Juntos, começaram a montar um dossiê com provas e datas, mas sabiam que revelar aquilo ao público seria perigoso. Enquanto isso, na cidade, os boatos sobre Silas cresciam. Diziam que ele construía armadilhas, falava com fantasmas e dormia com um rifle no colo. A imprensa local chegou a publicar uma matéria chamando-o de ex-militar paranoico. O prefeito, pressionado por moradores, pediu uma avaliação psiquiátrica obrigatória. Silas recusou a visita dos agentes de saúde e foi declarado mentalmente instável. Isso serviu como justificativa para confiscarem suas armas e eletrônicos. Mas ele já havia escondido as provas mais importantes em um local secreto. Na mente de Silas, a guerra havia recomeçado, só que agora em solo nacional. Certo dia, Duarte não respondeu mais às mensagens. Silas foi até sua casa e a encontrou revirada, como se alguém estivesse procurando algo. Não havia sinais de luta, mas tudo estava milimetricamente bagunçado. Ele entendeu. Agora, estavam atrás dele também. Com um plano improvisado, decidiu fugir da região por alguns dias. Mas ao voltar, sua cabana havia sido incendiada até o chão.
Os sensores e as câmeras estavam todos destruídos. O que restava era apenas a memória e o objetivo de expor a verdade a qualquer custo. Silas se refugiou nas ruínas de uma base militar abandonada das guerras passadas. Ali, montou um novo centro de vigilância improvisado com peças de equipamentos antigos. Ele sabia onde encontrar peças, como rastrear sinais e até decifrar códigos. Passou noites em claro analisando padrões, tentando prever o próximo passo dos invasores. Descobriu que a área estava sendo usada para testes ilegais com ondas de controle neural. O projeto, chamado Operação Zero Voz, era liderado por ex-militares e empresas privadas. Estavam testando formas de manipular comportamento em massa sem que ninguém percebesse. E Silas, o louco da montanha, era a única barreira entre eles e o sucesso. O veterano decidiu usar o que sabia de guerrilha e emboscadas. Preparou armadilhas silenciosas ao redor da base antiga. Camuflou sensores com folhas e galhos secos, criando um perímetro invisível. Sua meta era capturar um dos agentes infiltrados com vida. Precisava de um rosto, uma identidade, algo que ligasse o projeto ao governo. Na terceira noite conseguiu. Um homem caiu em uma das armadilhas. Silas o prendeu e interrogou, registrando tudo com uma câmera escondida. O homem revelou que a operação era real e que Silas estava marcado para morrer. Silas enviou o vídeo para 3 jornalistas investigativos com quem havia falado anos antes. 2 ignoraram, mas uma delas, Ana Barreto, respondeu: "Estou indo até você." Ana era conhecida por denúncias contra grandes corporações e políticos corruptos. Ela chegou disfarçada, atravessando trilhas fechadas por 3 horas até encontrá-lo. Silas mostrou tudo: mapas, vídeos, nomes, áudios e até os destroços da cabana. Ana ficou em choque, mas prometeu ajudar. Nos próximos dias, ela publicou uma série de artigos sob o título A Verdade que o Governo Enterrou. Mas o que veio depois foi ainda mais assustador. O conteúdo viralizou rapidamente nas redes sociais, dividindo opiniões. Muitos achavam que tudo era uma teoria da conspiração elaborada. Outros começaram a investigar por conta própria e encontraram sinais semelhantes em outras regiões. A mídia tradicional tentou silenciar a história, mas já era tarde. Silas virou símbolo de resistência, mesmo sendo retratado como instável por muitos canais. Grupos de ex-militares passaram a proteger áreas suspeitas em várias cidades. O governo não se pronunciava, mas os drones agora apareciam em áreas urbanas também. A guerra que todos achavam que era loucura estava prestes a se revelar como realidade. Após a explosão da matéria nos blogs e redes sociais, Ana Barreto teve seu carro sabotado. Ela percebeu tarde demais, mas sobreviveu a um acidente que quase a matou. Internada, conseguiu enviar uma mensagem criptografada para Silas. "Eles sabem quem sou." Ele entendeu o recado. Estava sozinho novamente. As autoridades agora estavam pressionadas, mas não pela verdade, e sim pela exposição. Silas, então, decidiu apelar para o último recurso: encontrar seu antigo comandante, Coronel Alencar. Alencar havia desaparecido após a guerra, supostamente vivendo sob identidade falsa. Mas Silas sabia onde procurá-lo: nos arquivos secretos. Da base Sigma 9, a base Sigma 9 era uma instalação subterrânea desativada nos anos 2000, usada para testes extremos. Silas levou 2 dias para chegar até a entrada camuflada no deserto. No caminho, passou por drones de patrulha e detectores de calor, mas evitou todos com astúcia. Ao entrar, encontrou o local saqueado, mas um computador antigo ainda funcionava, com energia reserva. Conectou seu HD portátil e puxou dados confidenciais sobre ex-oficiais da Carvalon. Lá estava: Alencar, identidade redirecionada. Nova vida, Porto Velho.
Era o que precisava para seguir. Mas antes de sair, ouviu um ruído metálico vindo de um túnel lateral. Alguém o estava seguindo. Ele se escondeu entre os escombros, respirando fundo, como aprendera nos tempos de selva. Um homem entrou com um fuzil em punho, tático, rápido, treinado, mas cometeu um erro. Passou sem verificar o ponto cego onde Silas estava. Num movimento silencioso, o veterano o imobilizou com um golpe no pescoço. Amarrou-o e descobriu seu crachá. Operador Beta 27. Projeto Voz Neutra. Era um agente direto do núcleo do programa de manipulação neural. Silas não o matou, mas arrancou o chip de comunicação implantado atrás da orelha. Com o chip, ele agora podia rastrear os movimentos da rede de controle. Silas chegou a Porto Velho após dias viajando por rotas alternativas. Disfarçado de mendigo, cruzou feiras e becos, evitando qualquer contato. Finalmente encontrou Alencar, irreconhecível, vendendo peixe em um mercado popular. O coronel o reconheceu de imediato, com olhos arregalados de susto. "Você devia estar morto", disse, tentando fugir. Mas Silas o alcançou, encostando um pendrive em sua mão. "É maior do que você imagina, e você tem culpa nisso tudo", sussurrou. Alencar paralisou, olhou para os lados e mandou Silas encontrá-lo à noite fora da cidade. No encontro, Alencar confessou. Ele sabia da Operação Zero Voz desde o início. Foi um dos fundadores do projeto, acreditando que poderia salvar o país de revoltas internas. Mas quando percebeu que estavam testando a tecnologia em cidadãos inocentes, abandonou o plano. Fingiu a própria morte, mudou de nome e se escondeu. Agora, vendo tudo vindo à tona, sabia que o fim estava próximo. Silas exigiu que ele falasse publicamente, mas Alencar recusou. Então o veterano ligou uma câmera escondida e gravou a confissão. "Se você não falar, eu vou falar por você", disse, e desapareceu na escuridão. Enquanto isso, as redes sociais foram silenciadas. Vídeos com o nome Zero Voz passaram a ser apagados automaticamente. Perfis que mencionavam o caso eram derrubados por violação de políticas. Ana, ainda em recuperação, teve o celular invadido e seus arquivos sumiram misteriosamente. A opinião pública se dividia entre crer na loucura e temer pela verdade. Alguns influenciadores começaram a comentar o caso, dando visibilidade às provas de Silas, mas começaram a desaparecer da internet em questão de horas. Uma cortina de silêncio começava a cair sobre o país, exatamente como o projeto previa. Silas reuniu tudo o que tinha e invadiu uma estação de rádio AM isolada, ainda fora do sistema digital. Lá, fez uma transmissão ao vivo, direta, com voz firme e olhos marcados pela dor. Contou tudo, do início da guerra, dos testes, dos desaparecidos e da conspiração. Revelou nomes, datas, documentos, códigos e a confissão gravada de Alencar. A transmissão durou apenas 12 minutos, mas foi o suficiente. Antes de ser interrompida, milhares de pessoas já gravavam com celulares e compartilhavam. O vídeo escapou da censura por alguns minutos, e isso bastou. A chama da revolta começou a se espalhar. Em várias cidades, ex-militares começaram a protestar em frente a quartéis. Manifestantes civis passaram a usar cartazes com frases como "Silas não está louco". Políticos da oposição exigiram investigações, enquanto aliados do governo negavam tudo. Mas o estrago estava feito. A verdade havia encontrado brechas para se espalhar. Enquanto isso, Silas estava foragido, escondido em uma favela protegida por moradores locais. Ali, era tratado como um símbolo de resistência, mesmo com o rosto estampado em todos os noticiários. Ele sabia que a resposta do sistema viria logo, e que seria brutal. Mas também sabia que agora ele não estava mais sozinho. Na calada da noite, helicópteros começaram a sobrevoar comunidades em busca de Silas. Drones equipados com scanners térmicos vasculhavam as vielas. A população fez um cordão humano, bloqueando a passagem dos agentes.
Na TV, autoridades diziam que estavam atrás de um terrorista mentalmente instável. Mas nas ruas, o povo gritava: "Herói! Herói! Herói!" Grupos de veteranos começaram a formar redes clandestinas para proteger testemunhas. O governo, desesperado, acionou uma força-tarefa especial para capturar Silas vivo ou morto. O país estava à beira de um levante silencioso, e tudo havia começado com a loucura de um homem. Silas, agora abrigado no subsolo de uma igreja abandonada, preparava seu último movimento. Sabia que não teria outra chance de falar, com o mundo sem filtros. Então, junto com Ana, que havia escapado do hospital com a ajuda de ex-militares, traçou o plano final. Eles invadiriam a torre de sinal da maior emissora do país. Transmitiriam tudo de forma aberta, direta e impossível de derrubar. Seria o golpe final contra a máquina do silêncio. Silas sabia que não sairia vivo dali, mas também sabia, eles jamais o chamariam de louco novamente. A missão final foi planejada em silêncio, com precisão militar. Ana e Silas estudaram a rotina de segurança da emissora por 5 dias. Descobriram que havia uma janela de 13 minutos entre as trocas de turno. Durante esse tempo, um túnel antigo, desativado no subsolo, ficava vulnerável. Com o apoio de 2 veteranos e um técnico de antenas, prepararam a infiltração. Tudo dependia da sincronização perfeita e de sorte. Silas deixou uma carta manuscrita com Ana. "Se eu não voltar, que o mundo lembre da verdade." Ela respondeu com um aperto de mão firme e um olhar marejado de coragem. No dia marcado, a equipe se aproximou do prédio sob disfarce. Ana entrou pela recepção como jornalista visitante, distraindo os seguranças. Silas e os outros seguiram pelos fundos, carregando mochilas com equipamentos. Quando o relógio marcou 02h47, entraram no túnel desativado. O caminho era apertado, úmido, com fios soltos e canos corroídos. O silêncio era quebrado apenas pelo som das respirações nervosas. Chegaram à base da torre principal às 02h54. Em 6 minutos, a transmissão precisaria começar. Lá dentro, conectaram um servidor portátil ao painel de transmissão emergencial. O sistema reconheceu o código do técnico infiltrado e autorizou a gravação. Silas olhou para a câmera, respirou fundo e começou a falar. Contou tudo, mais uma vez, mas agora com calma, emoção e provas visuais. Imagens de drones, relatórios confidenciais, áudios dos interrogatórios, tudo ao vivo. Não havia mais como negar. A Operação Zero Voz era real e brutal. Enquanto falava, os alarmes começaram a soar. Eles haviam sido detectados e o tempo estava se esgotando. Do lado de fora, carros pretos cercavam o prédio em questão de minutos. Forças especiais invadiram os corredores, armados até os dentes. Mas o sinal já estava no ar e sendo retransmitido. Por diversas contas online, milhares de pessoas estavam assistindo ao vivo e compartilhando. Silas continuava a falar, mesmo com os tiros ecoando ao fundo. "Se me calarem, outros irão gritar", disse, encarando a lente. Ele sabia que não sairia dali, mas sua missão era maior do que sua vida. Quando os agentes arrombaram a sala de controle, Silas ergueu as mãos. Não reagiu, não gritou. Apenas sorriu, como quem já havia vencido. Foi algemado e levado sob gritos e empurrões, enquanto os técnicos tentavam desligar o sinal. Mas os dados já haviam sido enviados para mais de 40 servidores internacionais. A transmissão caiu às 03h07, mas o estrago já estava feito. Ana escapou pela garagem subterrânea, levando cópias de tudo. Horas depois, o vídeo estava em todos os cantos do mundo. Silas se tornava, aos olhos da população, um mártir moderno. O governo tentou silenciar o impacto, declarando tudo uma farsa bem produzida.
mas investigações independentes provaram a autenticidade dos documentos. Ex-militares começaram a denunciar abusos semelhantes em outras regiões. Jornalistas de fora do país começaram a investigar a rede por trás do projeto. Em pouco tempo, a Operação Zero Voz se tornou tema de protestos globais. Silas, preso sem julgamento, era mantido em local não revelado. Grupos civis exigiam sua libertação imediata, mas o silêncio das autoridades só aumentava a revolta. Nas ruas, pichações com a frase "louco é quem obedece" começaram a surgir. Murais com o rosto de Silas se espalhavam por bairros e favelas. Artistas, cantores, escritores, todos homenageavam o veterano renegado. Ana publicou um livro com todas as provas, chamado Voz Sem Fim. O livro foi censurado no país, mas se tornou best-seller em dezenas de outros. O nome de Silas passou a ser estudado em universidades como símbolo de resistência informacional. Enquanto isso, os criadores da Operação Zero Voz começaram a sumir misteriosamente. Alguns morreram, outros fugiram do país e muitos foram expostos. Silas continuava em um local secreto, segundo rumores em uma base subterrânea em Mato Grosso, mas ninguém conseguia confirmar. Alguns diziam que ele havia sido executado. Outros juravam que ele havia escapado com a ajuda de rebeldes. A verdade se tornava lenda, e a lenda combustível para uma nova geração. Jovens passaram a estudar criptografia, jornalismo investigativo e cibersegurança por causa de sua história. A ideia de que a verdade podia ser silenciada havia sido enterrada. E tudo começou com um louco que se recusou a calar. Anos depois, um vídeo nunca antes visto surgiu na Deep Web. Era Silas, envelhecido, sorrindo diante de uma lareira acesa. Se você está vendo isso, é porque a verdade venceu. Ele dizia: "Eu não lutei por vingança, lutei para que ninguém mais fosse chamado de louco por falar a verdade." O vídeo se espalhou como fogo, renovando a força do movimento. Silas, mesmo longe, ainda era o nome mais falado nas redes. Ninguém sabia onde ele estava, e talvez fosse melhor assim. O mito era agora maior que o homem. Hoje, o dia 3 de março é conhecido como o Dia da Voz Silenciada. Milhares vão às ruas vestindo camisas com o rosto de Silas Guerra. A mídia, que antes o ignorou, agora o reverencia. Monumentos foram erguidos em sua homenagem com frases como "A verdade tem fôlego de guerra." Ana segue firme como guardiã do seu legado. Escolas contam sua história como exemplo de coragem e resistência. E a nação, que antes zombava de um veterano ferido, aprendeu a escutar em silêncio. Porque heróis, às vezes, são os que ousam falar, quando todos mandam calar. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós!